Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de matemática e eu, Provívia, irei falar com vocês sobre fração. Vamos começar? O que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Ela representa a divisão de um todo em partes iguais. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, se uma pizza for dividida entre 5 amigos, então vamos imaginar que essa representação aqui é de uma pizza. Então, a pizza representa o inteiro, representa o todo. Esse todo foi dividido em 5 partes iguais. Então, cada parte desse todo, aqui dividido, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, representa uma parte. Então, se são 5 amigos, essa pizza inteira foi dividida em 5 partes. Então, uma pizza dividida entre 5 amigos. Então, essa representação que eu tenho, o resultado dessa divisão é uma fração. Cada uma das partes dessa pizza representa 1/5 de fração, porque é um inteiro, uma pizza dividida em 5 partes iguais. Então, a fração é uma divisão, essa divisão do todo, do inteiro, em partes iguais, tá certo? Então, 1/5 representa cada uma das partes. Se eu digo que uma dessas crianças comeu, né, uma situação hipotética, 2 partes, significa que ela comeu 2/5 de fração. Se uma criança come 3 pedaços dessa pizza, ela vai comer 3/5 de fração. Se uma criança come 4 pedaços da pizza, ela come o quê? 4/5 de fração. E se ela come 5 pedaços, que isso significa? Que ela come a pizza inteira. 5/5 representa a pizza inteira, o todo, né? Vamos seguindo aqui em frente. Nomenclatura. Turminha, é o seguinte, na adição, na subtração, multiplicação, divisão, a gente tem os termos, né, que compõem ali a operação. Matemática. Na fração não é diferente, então a gente tem aqui a nomenclatura, né, como é que essas partes elas são chamadas. Então, vocês viram anteriormente que essa pizza foi dividida em 5 partes iguais e cada uma dessas partes é representada por uma fração 1/5. Então, essa representação é o que chamamos de fração. O número que é dividido é colocado na parte superior e é chamado de numerador. Então, a pizza foi dividida, uma pizza foi dividida. Então, 1 é o numerador. Um número que divide é colocado na parte inferior e é chamado de denominador. Então, o todo, numerador, foi dividido em 5 partes iguais, denominador. Resumindo, o numerador é o número 1, pois apenas uma pizza foi dividida. E o denominador é o 5, pois a pizza foi dividida entre 5 pessoas, entre 5 amigos. Tá certo? Bora lá. Representação e leitura de uma fração. Então, eu tenho aqui 1/2, né? 1 numerador, 2 denominador. Essa fração é representada por 1/2, meio ou metade, né? Tem o 2 aí no denominador. Então, gente, o numerador, a gente sempre faz a leitura normalmente como a gente lê qualquer número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Certo? O numerador. Agora, o denominador, ele tem as suas variações, que a gente vai ver agora. Então, 2/2, né? Então, essa fração aí representa 1/2, meio ou metade. 2/3, 2/3. Então, 2 no numerador e 3 no denominador. 2/3. Então, 3 é representado por terços. 3/4. 3 numerador, 4 denominador.
2 quintos, 2 no numerador, 5 no denominador. 1 sexto, porque está no singular, porque o numerador é 1. Se fosse 2, seria 2 sextos no plural, tá certo? Então, vamos lá. 6, então, sexto. 7 sétimos, por exemplo, 4 sétimos. 4 numerador, 7 denominador. 8 no denominador, oitavos, então nesse caso aí 6 oitavos. 9 no denominador, nonos, 5 nonos, 5 no numerador, 9 no denominador. 1 décimo, aí a gente tem alguns casos especiais, quando o denominador é 10, 100 ou 1000. Então, no caso de 10, décimo, essa fração aí eu leio 1 décimo, a fração de baixo, 1 centésimo, e a que tem denominador 1000, 1 milésimo. Gente, qualquer denominador depois de 10, que 10 é um caso específico aí que a gente acabou de ver, caso 11, 12, 13, 14, 15, 16, denominador. O que é que eu faço? Mesma coisa, o numerador mantém o mesmo, né? A leitura normal, como eu leio qualquer número natural, 6, no caso aí dessa representação, 21 avos. Então, eu leio também normalmente, como eu leio qualquer número natural, e eu acrescento o avos. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar uma fração. Numerador 4, denominador 14. Como eu leio essa fração? 4, 14 avos. Tá certo? Então, sempre assim. Esses são os casos específicos que vocês precisam entender e fazer a leitura correta. Observando os denominadores de 1 a 10, no caso de 100, de 1000, e nos outros casos a leitura acontece dessa maneira. Normalmente, como eu leio qualquer número natural e acrescento ao denominador a palavrinha avos, tá certo? Vamos seguindo. Fração de uma quantidade. Então, eu quero saber qual é a quantidade que corresponde a uma determinada fração. Então, olha só. Qual é a quantidade que corresponde a 1/3 de 15 maçãs? Eu vou à feira e compro 15 maçãs. Então, eu vou precisar usar 1/3 para fazer um bolo, tá certo? Uma torta de maçã. Então, quantas maçãs eu vou precisar? Eu vou fazer o seguinte cálculo. Sempre eu pego o número, a quantidade, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 15 dividido por 3 vezes 1, que é igual a 5, né? 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. 5 maçãs. Então, quanto corresponde 1/3 de 15? 5. Meio de 20. Então, a quantidade 20 dividido pelo denominador vezes o numerador, que é igual a 10. 20 dividido por 2, 10. 2/3 de 18, morangos. 18 dividido por 3 vezes o numerador, que é 2. Então, isso dá 12. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. Qual é a quantidade que corresponde a 2/4 de litro de 1 litro de água? A gente sabe que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, a gente vai fazer 1000 dividido por 4 vezes 2. Então, 1000 dividido por 4, 250. 250 vezes 2, 500. Então, observem, gente, ó, a metade de 1 litro. Então, 2/4 corresponde a 500 ml, né? Que é igual a meio litro de água, 500 mililitros. Tá joia? Representação e leitura. Então, a gente tem aqui algumas representações, observem. Aqui representa um todo, né? A unidade, um inteiro, meio, 1/3, 1/4, 1/5. Percebam que o numerador representa a parte que está sendo aqui pintada, né? Então, se o todo está dividido aqui em 5 partes iguais, tá certo? Então, aqui em 4 partes iguais. O numerador representa a parte tomada, a parte pintada, a parte que eu me refiro. Então, eu estou me referindo aqui às partes coloridas. Então, eu vou ler aqui 1/5, ó, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/20,
2 meios, observem que o inteiro dividido em duas partes iguais, 2 terços, 2 quartos, 3 quintos, 2 sextos, 2 oitavos, 2 décimos, 2 dozeavos, 2 vinteavos, certo? Comparação de fração. Então, vocês esse ano estão estudando com frações com denominadores iguais. Então, o que é que eu devo fazer? Os denominadores são iguais, observem aqui em todos os casos. Então, eu vou usar para comparar, ou seja, eu vou descobrir qual é a fração maior, qual é a fração menor. Então, eu vou comparar os numeradores. Então, assim, no caso aqui, 7 é maior que 2. Então, significa que a fração 7 quintos é maior que a fração 2 quintos, tá certo? Aqui, 12 quinzeavos e 8 quinzeavos. A fração, observem que tem denominadores iguais, então eu apenas comparo o numerador. O numerador 12 é maior que 8, então significa que a fração 12 quinzeavos é maior. Aqui, 5 décimos e 8 décimos. Vamos comparar o numerador. Então, significa que essa fração é menor porque o numerador é menor. Essa fração aqui é menor porque o numerador é menor. Essa fração aqui é menor porque o numerador é menor. Então, assim, quando os denominadores são diferentes, aí vocês vão estudar mais para frente, a gente precisa fazer outras observações. Mas nesse caso, com o denominador igual, basta comparar os numeradores. Adição e subtração. Da mesma forma, esse ano vocês vão estudar apenas com denominadores iguais. Ano que vem vocês já vão ver com denominadores diferentes. Aí precisa fazer um procedimento para igualar os denominadores. Então, o que é que eu faço? Eu vou conservar, olha só, adição e subtração de denominadores iguais. Eu conservo o denominador e somo os numeradores. Então, quanto é 1 sétimo mais 4 sétimos? Continuo aqui conservando o denominador e somo o numerador. 1 mais 4, 5. Subtração, denominadores iguais. Então, essa regrinha só vale para denominadores iguais que vocês vão estudar esse ano, né? Estão investigando em fração e as situações, né, com adição e subtração serão apenas com denominadores iguais. Então, eu conservo aqui, ó, o denominador e faço a subtração normal. 4 menos 2, 2. Então, 4 nonos menos 2 nonos é igual a 2 nonos, tá certo? É bem tranquilo, bem simples. Turminha, muito obrigada a vocês. Até a próxima aula, tá bom? Um beijão!